Hoje eu queria dar continuidade a esse estudo que nós começamos ali no livro de Hebreus. Estava ali no livro de Hebreus, deixa eu pegar aqui, amém? Foi Hebreus no capítulo 9, né? Onde nós lemos aí a partir do versículo 15, que fala da transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento, né? Era necessário aí haver essa transição, o encerramento do Antigo Testamento, para que pudesse aí começar o Novo Testamento, tá ok? Ou saímos da lei e entramos na graça do nosso Senhor, tá bom? Então, se você está vendo, né, for ver esse vídeo agora, neste momento, né, ou você que está participando aí conosco nessa hora, né, se você não entendeu, né, ou ficar um pouco aéreo com relação ao que nós vamos falar hoje, eu sugiro que você possa voltar no vídeo anterior e dar uma assistida ali para que possa entender o que nós estamos falando, né? Então nós falamos aí no versículo 15 de Hebreus capítulo 9, onde eu vou só reler aqui para a gente relembrar. Fala assim: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador, pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, como nós falamos, né? Na quinta-feira passada, sobre este texto, era necessário, né, que para que começasse aí o Novo Testamento, ou para que a graça começasse, precisaria primeiro o encerramento da primeira aliança. A primeira aliança foi sancionada com sangue, ou foi, né, ali confirmada com sangue, e a segunda aliança deveria também, por regra, né, também ser confirmada através de sangue. Só que a antiga aliança foi confirmada sobre o sangue de bodes e de ovelhas, né? E era falho, como eu falei, né, no vídeo passado, era falho porque eles precisavam fazer ali o sacrifício todo ano para a remissão dos pecados, porque o sacrifício por si só era falho, né? E quando veio o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, ele já foi um sacrifício perfeito, e esse sacrifício perfeito foi ali abolido o sacrifício de animais que era o costumeiro daquela época. Então foi ali abolido, e nós, através de Jesus Cristo, nós recebemos a graça de Deus de estarmos aí vivendo o Novo Testamento, ou a graça, como nós podemos falar, tá ok? Eu queria nessa noite, meu irmão, dar uma continuidade desse mesmo pensamento, até a gente chegar, como está ali anunciado. Eu coloquei o vídeo aí no YouTube. Por falar nisso, você que vê o YouTube, né, dá um like aí para nós, né? Dá um joinha lá, curte o vídeo, se inscreva no canal da igreja, que está ali no YouTube também. Vai lá e se inscreva ali no canal, para que a gente possa aí ter muitas pessoas para estar seguindo e curtindo ali os nossos vídeos, tá bom? Então, irmão, em nome de Jesus, continuando aí, eu gostaria de ler nessa noite o capítulo 10, que está um pouco à frente aí. Capítulo 10, no versículo 3 em diante, vai estar falando algo aqui maravilhoso para nós, né? Que fala assim, ó: entretanto, nesse sacrifício, o sacrifício da antiga aliança, né, faz-se recordação dos pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Por isso, ao entrar no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formastes. Não te deleitaste com holocausto e ofertas pelo pecado.
Então eu disse, aqui mostrando aqui uma analogia de Jesus Cristo, ok? Então eu disse, eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifício e oferta não quiseste, nem holocausto e ablação pelo pecado, nem com isso te deleitastes, coisas que se oferecem segundo a lei. Então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Deus, a sua vontade. Aí vem aqui, meu irmão, uma frase que vai confirmar aquilo que nós já estamos falando. Fala assim, ó, remove o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Tá ok? Uma vez por todas aí que Jesus fez o sacrifício. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por esse estudo que nós vamos começar e por essa palavra que nós acabamos de ler. Fecha os teus olhos. Pai, nós te agradecemos essa noite por esse período que estaremos aqui aprendendo a tua palavra. Que ela venha de encontro à nossa vida, ao nosso coração. Nos ajude, Senhor, a compreendê-la. Nos ajude, ó Deus, aqui, Deus, receber do Senhor algo novo, Pai. E em nome de Jesus, que o Senhor venha tocando em nosso coração de uma forma especial. Te agradeço por essa palavra que nós acabamos de ler. Em nome de Jesus, amém e amém. Só um minutinho, irmãos. Ô, Sara. Fedendo gás. Fedendo gás. Você abriu aqui o gás, não? Desculpem, irmãos. Eu dei uma levantada aqui porque a Sara está ali na cozinha. Eu senti cheiro de gás aqui. Eu fui lá conferir, né, irmão? Tem que prevenir, não é verdade? A gente não pode dar bobeira, não. Mas aí, irmãos, continuando aí, né? No versículo 9, ele nos dá aqui algo maravilhoso, que fala assim, ó, remove o primeiro para estabelecer o segundo. O que ele está falando? Ele está falando da antiga aliança e da nova aliança. Porque para que entre a nova aliança, era necessário primeiro remover a primeira aliança. Para entrar a nova, tem que remover a velha. Não poderia, de todas as formas, meu irmão, estar juntos a lei e a graça. Não tem como os dois andarem juntos. Como eu falei semana passada, né, que às vezes é muito difícil de se entender isso, que até a morte de Jesus se vivia o Antigo Testamento. Ou seja, todos os quatro evangelhos que nós temos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, foi vivido no Antigo Testamento. Estava vivendo ali debaixo da lei. Jesus viveu debaixo da lei. Ele veio para cumprir essa lei, né? E até que pudesse aí, remover essa antiga aliança, né? Que tinha que tirar a primeira para entrar a segunda. Então, para que pudesse tirar a lei e entrasse a graça, era necessária a morte e o derramamento de sangue. É por isso que tem esse texto que está citando aqui no capítulo 10, sobre uma fala, né, uma alusão entre as coisas de Deus falando ali e Jesus Cristo, né, falando a respeito dele vir, dele ter um corpo e dele se sacrificar uma vez por todas, né, acabando ali todo o sacrifício no passado, e para que pudesse aí estabelecer a nova lei. Então, sem derramamento de sangue não poderia iniciar a nova aliança, e né, a antiga aliança ela foi sancionada, ela se cumpriu até a morte de Jesus Cristo, como nós falamos semana passada, ali na cruz, quando Jesus falou, está consumado. E por que tudo isso, meu irmão? Porque a antiga aliança, ela serviu de aio, ou seja, né, de condução para nós até a chegada da graça, né? Ela nos conduziu, ela nos guiou, né? Assim como você guia o cavalo ali, que tem aquele negócio que põe na boca dele ali, né? E você consegue guiar um cavalo, né? Assim foi, a lei fez com a humanidade, né? Nos guiando até chegar à graça. E essa lei, ela foi ali estabelecida, direcionada justamente para Jesus Cristo, direcionada para
a nova aliança, direcionada ali até chegar ao momento de se cumprir essa aliança que está aqui em Cristo Jesus. No capítulo 10, no versículo 1, fala assim, olha, ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes como os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles ofereceram. A lei, ela é uma sombra das coisas que estavam por chegar, né? Então, essa lei que o povo judeu, ele viveu até o momento ali em que a graça foi estabelecida, ela era apenas uma imagem daquilo que Deus estava preparando para nós, que Deus estava aí nos encaminhando. A partir do momento que Jesus ali padece naquela cruz e ele se entrega naquele momento, é abolido ali o sacrifício foi tirado, né? Deus não queria mais sacrifícios de animais, foi feito um sacrifício, e esse sacrifício ele foi estabelecido através da graça, e no momento em que se inicia a graça, é que nós começamos a perceber e aprender qual era o plano de Deus para a nossa vida, porque aquela lei do passado, ela escrita ali em tábuas de pedra, ela era uma lei muitas vezes difícil de seguir, porque as pessoas não amavam a palavra de Deus. Eles cumpriam aquilo ali, mas voltavam para a sua vida de pecado, voltavam ali para a sua vida normal, e a partir do momento que eles começavam ali a ter os seus problemas, os seus pecados, e matavam o animal, virava aquele círculo vicioso, como eu falei no primeiro vídeo, e eles estariam ali, então, todo ano sacrificando ali os animais, e Deus então resolveu mudar essas coisas, irmão. Porque quando a palavra de Deus fala que a lei, ela é uma sombra, ela é ali, meu irmão, algo que nos faz olhar para a graça. Até então, isso que estava acontecendo aqui no passado na lei, era só para que nós pudéssemos futuramente olhar para frente e entendermos como seria a graça. A graça em tudo se difere da lei do Senhor, porque a graça, ela já não é mais escrita em tábuas de lei, sabe? A gente tem a Bíblia hoje na mão, a gente tem aqui as Escrituras, mas essa escritura que nós temos aqui, se ela ficar apenas aqui na Bíblia, irmão, se você fechar essa Bíblia e largar guardada ali dentro do seu armário, ela não vai ter efeito nenhum na nossa vida, ela não vai ter efeito na vida de ninguém, porque ela precisa de estar sendo colocada em outro lugar. E esse outro lugar que Deus agora começa a estabelecer na nossa vida, está aí no versículo 16 do capítulo 10, né? Para que possa nos guiar, nos direcionar aonde nós queremos chegar aqui. É aquela pergunta que nós começamos no começo do primeiro vídeo, né? Por que o ladrão na cruz foi salvo, né? Então a gente precisa entender que até chegar a Jesus, a morte de Jesus, se vivia o Antigo Testamento. Então estou aqui tentando explicar um pouco entre a diferença do Antigo e do Novo, para você entender o caso daquele homem ali na cruz, né? Porque muitos questionamentos têm se levantado aí, como por exemplo, levantou a mão, está salvo, e o texto que eles usam é justamente o texto do ladrão ali na cruz, que ele não batizou, né? Então, esses casos assim, a gente precisa de olhar um pouco mais a fundo para que a gente possa entender, porque a gente não pode negligenciar aquilo que Jesus determinou, que é ir por todo mundo, fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? E todas essas coisas, meu irmão, hoje nós precisamos começar a entender. E como nós vamos entender isso? Antigo Testamento, meu irmão, vigorou até quanto? Até a morte de Jesus. Até a morte de Jesus era lei. A lei era escrita na tábuas de pedra. Quando entrou a graça foi estabelecida, mas de uma forma diferente. Porque Deus não queria mais aquilo escrito em tábuas de lei, sem ali que o povo pudesse amar a palavra de Deus, ou que pudesse viver debaixo ali do amor de Deus. Aí no versículo 16 do capítulo 10 de Hebreus, fala assim, ó, esta aliança, essa nova aliança que farei com eles, está falando agora da graça, depois daqueles dias, diz o Senhor, da morte de Jesus, né? Depois da morte de Jesus, porém no coração as minhas leis.
a lei seria colocada no coração, e sobre a sua mente a escreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Veja o que estava acontecendo agora na instituição da graça, né? A graça não seria mais por lei, mas seria por amor, sabe? A graça não seria escrita em tábuas de pedra ou em livros, mas estaria escrita no nosso coração, imprimida na nossa mente, para que nós possamos aí, não só, meu irmão, lembrar das coisas de Deus, mas fazê-la com amor, viver debaixo do amor de Deus, viver aí dentro das coisas que Deus tem nos chamado para ser. Essa é a graça, irmãos, sabe? A graça, ela nos perdoa, ela tira os nossos pecados através do sangue do Cordeiro. Não precisamos ficar mais matando animais, sacrificando animais, pelo contrário, nós vivemos agora um sacrifício perfeito, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, que foi ali algo que mudou as nossas vidas, né? Que veio aí para nos dar a oportunidade de andarmos na presença de Deus, sabe? Isso tudo, irmão, que aconteceu ali, foi para nos aproximar de Deus. E cada vez mais, quando nós vivemos debaixo da graça de Deus, nós nos aproximamos de Deus. Essa graça, como eu falei, que começou ali no livro de Atos, no capítulo 2, a instituição da igreja. E a igreja é algo assim que nós precisamos viver, porque ela tem que estar primeiro em nosso coração, sabe? Hoje em dia, irmão, eu fico muito triste, porque hoje em dia não se fala de ser igreja, fala de igreja, né, como instituição. Você vai falar aí sobre igrejas, né? As pessoas querem abrir igrejas, mas não querem ser igrejas, né? É diferente isso, porque querem abrir igreja e não querem ser igreja. Porque abrir igreja, a gente pode abrir igreja, irmãos, e ficar cheio de pessoas, sabe? Mas cheio de pessoas que não têm o amor pela obra, que não tem o caráter de Cristo, que ali vivem, né, vão na igreja para pedir coisas, ganhar coisas, ou em busca até das bênçãos de Deus, mas nunca se lembram de fazer o que Deus, né, colocou para que a gente pudesse fazer, dentro de ajudar o nosso próximo, de amar o nosso próximo, de amar a Deus acima de todas as coisas. Quando fala amar a Deus acima de todas as coisas, meu irmão, é o que está falando aqui, é deixar que as coisas de Deus possam morar no nosso coração, sabe? Que ela possa estar na nossa mente, que nós possamos lembrar sempre de tudo aquilo que Deus, através de Jesus Cristo, fez por nós, e que nós possamos, irmão, não querer aí ter uma igreja ou ir numa igreja, mas que nós possamos ser essa igreja, sabe? Nós precisamos ser igreja e não, meu irmão, participar de uma igreja ou ter uma igreja ou abrir uma igreja. Não é isso que Deus tem nos chamado. Deus tem nos chamado para sermos a igreja de Deus. Quando ali em Atos capítulo 2 começou a graça, e a graça foi muito abundante ali naquele momento, as pessoas passaram ali a ouvir dos apóstolos a palavra de Deus, e elas começaram a se entregar ali às coisas de Deus. Elas tinham um convívio uns com os outros, amando uns aos outros. Alguns vendiam os seus bens ali, as suas propriedades, e ajudavam os necessitados, ajudavam as outras pessoas. Então eles passaram a ter uma visão diferente da lei quando eles entraram na graça. E é isso que nós precisamos fazer, meu irmão. Ter uma visão diferente, porque talvez a gente vive na graça, mas ainda fazendo com que a graça seja como a lei. Então a gente não pode permitir que a graça hoje possa ser lida ou vivida como no Antigo Testamento, mas pelo contrário, permita que a palavra de Deus venha morar no teu coração, sabe? Permita que a palavra de Deus venha mudar a tua vida, a tua história, porque nós vivemos debaixo da graça. A lei se cumpriu em Jesus Cristo, quando ali ele entregou o seu corpo, quando o corpo dele foi pregado ali na cruz, né? Nós lemos aí, né, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então, quando Jesus entregou o corpo dele ali na cruz, acabou a lei foi ali terminada, e é isso que fala no livro de Mateus, né? Eu gosto muito de ler o livro de Mateus, porque o livro de Mateus ele explica muito bem algumas coisas, né? Quando nós lemos aí a morte de Jesus,
que vai falar aqui, né, um pouco daquilo que eu já estou falando aqui, mas fala assim, ó, Mateus no capítulo 27, no versículo 50, aqui do 45 em diante, meu, vai estar falando sobre a morte de Jesus, né? Vai estar falando aí sobre a morte de Jesus, e a morte de Jesus aqui, ela foi algo muito forte, né? Por que foi algo muito forte? Porque precisava abalar céus e terra. Quando a lei foi estabelecida e ali o povo passou a seguir a lei, Deus fez um juramento lá no passado e fez uma aliança com o povo lá no passado. Agora essa aliança estava se cumprindo. Ela precisava terminar para que pudesse entrar a graça. Foi o que nós lemos lá em Hebreus, né? Primeiro precisa terminar uma para começar a outra. Não tem como ali, meu irmão, falar assim, começou a graça, mas ainda estava na lei. Não, a lei precisava ser aniquilada, acabada, cumprida. Assim que acabou a lei, se instituiu a graça, tá bom? Então ele fala aí, ó, do versículo 45 em diante, você vai perceber falando sobre a morte de Jesus, né? Eu vou ler aqui para que a gente entenda, fala assim, ó, desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer, Deus meu, por que me desamparastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu a buscar uma esponja e, tendo-a embebido de vinagre e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Aí no versículo 50, que é o ponto que eu queria chegar aqui, mas eu preferi ler tudo para que você possa entender, ele fala assim, ó, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aqui Jesus entregou o Espírito. Você lembra que eu falei? Quando Jesus fala, né, nos outros evangelhos, fala assim que está consumado, ele está falando só, aqui eu estou encerrando o Antigo Testamento. Aí fala assim, ó, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Tremeu a terra, federam-se as rochas. Então, veja bem, meu irmão, teve um terremoto, os sepulcros se abriram, aconteceu sinais nos céus e na terra, aconteceu ali, meu irmão, de escurecer tudo, de ficar tudo em trevas, aconteceu ali, meu irmão, vários sinais. Mas o maior sinal que aconteceu foi que o véu que separava, né, como eu expliquei semana passada, que o véu separava o santíssimo lugar do santo lugar e também separava ali da onde as pessoas pudessem ficar, e somente o sumo sacerdote chegava até Deus. A pessoa comum, igual eu e você, nunca chegaria aonde estava ali o santíssimo lugar. E quando fala que o véu se rasgou, ele não se rasgou assim ou de baixo para cima, não. Fala que ele rasgou de cima a baixo. Ele veio rasgando de cima para baixo. E por que ele veio rasgando de cima para baixo? Porque ali agora, meu irmão, é como se Deus estivesse pegando ali, né, a Antigo Testamento dele, né, que veio ali e feito assim, ó, rasgou de cima a baixo. Ele pegou o véu, né, e rasgou de cima a baixo. O que ele está falando assim? Olha, esse testamento se cumpriu. Por que esse testamento se cumpriu? Porque o testamento só tem ali, meu irmão, só pode cumprir na morte do testador. Só podia entrar na graça se cumprisse a lei. Só podia entrar o segundo se o primeiro fosse tirado. Então Deus rasgou, foi Deus que fez, irmão. Não foi obras nossas, não foi obra de merecimento humano, não. Foi Deus que fez. Deus ali instituiu essa aliança e ele rasgou o véu de cima a baixo. Foi obra do Senhor, a entrega de Jesus, como nós lemos lá, que aquele parâmetro que nós lemos lá em Hebreu há pouco, né, falando sobre uma conversa de Deus com Jesus, falando, Senhor, eis-me aqui, eu vou ir, né, fazer ali a tua vontade, para que não haja mais sacrifício
de touro, de animais, e ele se entregou o próprio corpo dele, para que pudesse aí, então, cumprir esse sacrifício. Porque, meu irmão, foi obra de Deus, foi obra de Jesus. Jesus estava no céu com Deus, ele não julgou com usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tornando a forma de humano, né? A forma humana, igual eu e você. E ali, meu irmão, ele fez o sacrifício aí por nós, amém? Então, um sacrifício que fez com que nós pudéssemos aí receber a graça de Deus, né? Para que nós pudéssemos receber do Senhor essa dádiva, né? Então, foi algo de Deus, meu irmão, de Deus para a sua vida. Foi algo de Deus para a minha vida. Foi algo assim para fazer com que nós, irmãos, pudéssemos ter a vida transformada diante do Senhor. Para que nós pudéssemos aí ter a nossa vida colocada diante de Deus. E isso, meu irmão, que Deus fez quando nós estamos agora vivendo sobre a graça, é algo assim que tem que estar no nosso coração, sabe? Ah, pastor, você está falando que o Antigo Testamento já se cumpriu e a gente tem que praticar as coisas que estão ali. Irmãos, isso é uma questão assim muito polêmica de se tratar, tá? O Antigo Testamento se cumpriu, né? Já foi ali, Jesus já cumpriu o Antigo Testamento, nós vivemos debaixo da graça. Certa vez eu estava conversando com o irmão e ele estava falando comigo assim: pastor, eu não como mais carne de porco. Aí eu falei: por que, irmão, que você não come carne de porco? Ah, porque a lei, lá na lei de Deus fala que não pode se comer carne de porco, então eu não vou comer mais carne de porco. Eu falei: não, que bacana. O que mais, irmão? Ele falou assim: não, porque lá na lei também fala que a gente não pode fazer isso, não pode fazer, eu também não vou fazer também não. Eu falei: ah, que bacana, muito bom. Eu virei para ele e falei assim: desculpa até o que eu vou falar aqui, meu irmão, porque é algo assim que a gente precisa pensar, porque o próprio Jesus fala assim: olha, que a lei, os mandamentos estão, e se você negligenciar um dos mandamentos, você vai pecar em todos os mandamentos, porque o mandamento, se você erra em um, você errou, irmão, né? Mas quando Jesus falou isso, ele estava falando porque ele ainda estava vivendo debaixo da lei. Você entendeu, meu irmão? Porque que a gente, aquele ponto que eu falei para vocês é um ponto chave para você entender a Bíblia, que o Antigo Testamento termina na morte de Jesus. Aí quando Jesus fala assim: olha, você deveria fazer isso ou aquilo, não, você deveria cumprir todos os mandamentos, né? Que foi uma discussão que Jesus teve ali com os sacerdotes, com o povo, né? E ele fala que se você ali errar em um desses mandamentos, você errou por todos os mandamentos, né? Que você deveria cumprir todos eles à risca. Então quando Jesus fala isso é porque Jesus ainda estava vivendo debaixo da lei e ele precisava cumprir a lei, né? Então o que acontece? Quando veio a graça, irmão, as coisas da lei, elas foram passadas. Aí esse irmão estava falando isso comigo, falando: eu estou fazendo isso porque a lei fala isso, a lei fala aquilo. Eu falei: bacana. E aí, desculpa até o que eu vou usar aqui, meu irmão, mas tá na lei também, porque a lei fala assim também que se a mulher estiver menstruada, ela tem que ser retirada de dentro de casa, sabe? Porque ela é impura, ela está impura. É a lei que fala, não sou eu, né? A lei também fala que se o filho for maldizente, se o filho for beberrão, se o filho for ali uma pessoa que não presta, leva para fora do arraial e apedreja ele, mata ele, porque não presta, né? É melhor cortar o mal pela raiz. Então tem coisas que falam na lei que a gente precisa de entender. Então, se a gente for pegar a lei, o Antigo Testamento, for cumprir ele, meu irmão, vai ficar pesado para nós, sabe? E é isso que Deus também viu, e é isso que Jesus fez ali. Jesus tirou isso, irmão, para que a gente possa viver na graça, para que a gente possa viver debaixo do amor de Deus, sabe? Então, o Antigo Testamento, ele é para nós, como fala lá em Corinto, né? Quando Paulo está falando para a igreja de Corinto, ele serve de exemplo para nós, sabe? Ele serve de exemplo para que a gente não venha cometer os mesmos erros que ele cometeu no passado e não agradaram a Deus. Então, tudo que está aqui no Antigo Testamento, Jesus cumpriu ali na cruz. E a partir do momento que Jesus cumpriu naquela cruz, nós passamos a viver debaixo da graça de Deus, debaixo do amor de Deus. Então, meu irmão, o que está no Antigo Testamento, com relação às leis,
é para que sirva de exemplo para nós. Pastor do céu, você é doido, e os 10 mandamentos que tem ali, a gente vai tirar os 10, bom, os 10 mandamentos que está ali, Jesus resumiu ele em 2. Jesus resumiu ele em 2. E qual que é os 2? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Passou, mas Jesus tirou 10, colocou 2. Não, meu irmão, esses 2, ele é a soma dos 10. Porque se você amar o teu próximo, meu irmão, você não vai cobiçar a mulher dele, você não vai roubar ele, você não vai fazer nenhum mal para ele. Olha lá para você ver. E se você amar a Deus acima de todas as coisas, você não vai ter, você não vai fazer idolatria, você não vai adorar outras coisas, né? Você vai estar adorando a Deus. Então, os 2 mandamentos que Jesus coloca para nós aqui, meu irmão, que agora nós vivemos debaixo da graça, meu irmão, um resumo, ou talvez seja a suma de tudo aquilo que Deus estava ali mostrando no passado através das leis. A diferença aqui, meu irmão, é que no passado estava escrito em tábuas de pedra, era lei, era pesado, e agora não, como nós vemos lá em Hebreus, foi escrito no nosso coração, sabe? A graça, meu irmão, ela está dentro do amor de Deus, está aqui, ó, dentro do nosso coração, imprimida na nossa mente. Por que Deus fez isso? Para que a gente, meu irmão, pudesse, e para que a gente possa ser igual a Cristo. Deus colocou o Espírito Santo dentro de nós, irmão. Para que o Espírito Santo? A palavra de Deus fala que é de glória em glória, o Espírito Santo vai moldando a nossa vida e vai ali transformando e fazendo com que a gente vá de glória em glória, que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Deus está colocando dentro de nós, irmão, a graça, a palavra dele, o perdão dele, sabe? É isso que nós precisamos de entender. E quando é que isso aconteceu? Meu irmão, isso aconteceu na morte de Jesus lá na cruz. Não tinha como Deus fazer isso debaixo da antiga aliança ou da primeira aliança, sabe? Era necessário primeiro passar a aliança, como nós lemos aqui, irmão, isso é muito sério, porque fala assim, ó, capítulo 10, versículo 9, no finalzinho, fala assim, ó, remove o primeiro, tem que remover. Ah, pastor, é metade, não, é remover, irmão, tirou. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Primeiro remove para estabelecer o segundo, tá ok? E ele fala isso, irmão, por quê? Porque essas coisas mesmo que estavam acontecendo ali, não tinha como, sabe? O véu se rasgou, meu irmão, acabou, cumpriu o Antigo Testamento. Mas quando é que isso cumpriu? Irmão, não adianta, eu vou frisar isso muito para você entender, quando a gente entrar no ladrão lá na cruz, para você não escandalizar. Não adianta você querer colocar a graça no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João. Porque esses 4 evangelhos estavam vivendo ainda debaixo da lei. Debaixo da lei. E debaixo da lei, valia, meu irmão, a lei e não a graça. Porque primeiro precisa cumprir um para que o outro possa ser estabelecido. Para que um testamento possa valer, tem que ter a morte do testador. Não tem como, meu irmão, você colocar um testamento ali valendo sem que haja a morte do testador. Não tem como a gente colocar a graça dentro da lei. Então nós precisamos de entender, é por isso que o judeu, meu irmão, porque se tivesse já na graça, o judeu nunca mataria Jesus. Eles estavam debaixo da lei, eles seguiam a lei, e quando Jesus veio trazendo a graça, eles ali, meu irmão, acharam que Jesus estava indo contra as coisas de Deus, contra a lei, e por isso eles perseguiam Jesus, perseguiram os apóstolos, perseguiram ali a todos aqueles, né, no passado que serviam verdadeiramente ao nosso Senhor, e que acreditaram na morte de Jesus, que se entregou para Jesus. Então essas coisas, meu irmão, que aconteceu, você precisa de guardar na sua mente, porque se você entender isso, você vai perceber ali, meu irmão, as coisas que estão acontecendo aqui na Bíblia quando você lê, quando a gente está estudando. Então, a graça, né, de tudo, já está valendo, nós vivemos debaixo dela, e ela, meu irmão, tem que estar no nosso coração, amém? Tem que estar imprimida na nossa mente. Tem que estar aqui conosco, né? Deus colocou ela dentro de nós, dentro do nosso coração. Como que ele fez isso, meu irmão? João fala que a unção que desceu do céu, ela nos faz lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado. E quem que é essa unção? O Espírito Santo. O Espírito Santo, quando Jesus foi para o céu, ele falou assim, eu vou para o céu, mas eu vou
deixar com vocês o Consolador. E quando ele vier, né, ele fará que vocês sejam as minhas testemunhas, né, até os confins do século. Né? Amém, meu irmão? Olha que maravilha. O que Jesus está falando assim? Olha, enquanto ele estava aqui na terra, não poderia descer o Espírito Santo. O Espírito Santo podia agir. Olha para você ver, irmão. Sabe? Enquanto Jesus estava aqui, o Espírito Santo não poderia, né, ser derramado sobre toda a carne, como fala lá na profecia de Joel, que seria derramado sobre toda a carne. Então, quando Jesus se entregou ali naquela cruz, ele ficou aqui ainda por volta de 40 dias, ensinando ali os seus discípulos, mostrando para eles o mistério de tudo aquilo que ele estava estabelecendo agora, e depois ele subiu aos céus. Aí então, meu irmão, depois ali os irmãos estavam orando, por volta de 120 pessoas orando, e o Espírito Santo desceu sobre todos eles, né? Louvado seja o nome do Senhor. E esse mesmo Espírito Santo, meu irmão, Deus tem nos dado, sabe? Deus tem nos dado ali no batismo, porque o batismo é isso, o batismo é para que a gente tenha a remissão dos nossos pecados e para que a gente receba o dom do Espírito Santo. Aleluia. Quando a gente passa pela água do batismo ali, e a gente tem os nossos pecados perdoados. Nossos pecados são perdoados no momento em que nós somos ali batizados. E o que é o batismo, irmão? O batismo não é só jogar água na cabeça, não. O batismo, ele é, ali infelizmente, na hora de traduzir do grego para o português, não tinha uma palavra, né, que pudesse traduzir o batismo, né, que do grego para o português a pronúncia é quase a mesma, né, mas e a escrita também é quase a mesma, porque essa palavra foi transliterada, ela não foi traduzida, ela foi transliterada. Eles pegaram ela, vamos colocar assim, aportuguesaram ela e colocaram ela para que a gente pudesse aí ler na Bíblia, né? Mas o certo da palavra batismo seria imersão, né? Se fosse ali, em vez de falar batismo, falaria imersão. O que é imersão? Ser imerso, né? E o imerso aí que fala, por que é imerso? Irmão, porque quando você deita a pessoa dentro da água, né, que ela é toda tampada d'água, é como se ela estivesse sendo sepultada, né? Ela é sepultada. E Romanos fala, né, que nós somos sepultados com Cristo e com Ele nós ressuscitaremos, sabe? Então ali a palavra de Deus usa o batismo aí em águas justamente por causa disso. Quando você entra naquela água ali, né, e você é todo tampado pela água, simboliza que você foi sepultado. E aquele velho homem agora, ele morreu, ele se entregou ali, e agora quando ele sai da água, ele sai nova criatura. E quando a gente batiza, a gente fala assim, ó, para que você tenha os seus pecados perdoados e receba o dom do Espírito Santo. Aí nós recebemos o dom do Espírito Santo, amém? E tem também a unção do Espírito Santo, que muitas pessoas falam aí que é o batismo com o Espírito Santo, que isso aí, meu irmão, é uma outra história, é um outro estudo que a gente pode fazer mais para frente, mas não dá para mim colocar isso tudo aqui agora, até porque o nosso horário não dá, tá bom? Então, irmãos, nessa noite você precisa entender isso, que agora nós estamos debaixo da graça. Ah, pastor, então quer dizer que o Antigo Testamento acabou. O que vai vir de gente falar para cima de mim e falar, ah, pastor, e o dízimo? Acabou o dízimo ou não acabou o dízimo, né? Então tem pessoas que acham que o dízimo acabou, né? Outras pessoas acham que não acabou. E eu vou falar para você minha opinião, o que eu entendo da palavra de Deus. O dízimo foi instituído antes da lei, né? Então quem deu o primeiro dízimo foi Abraão. Depois de Abraão aconteceu muita coisa até chegar em Jacó. Depois de Jacó, o José foi mandado lá para o Egito. Aí depois do Egito ali, né, que teve grande fome, o povo foi levado para lá. Depois ali eles viraram uma grande nação ali, sendo escravos no Egito. Depois disso Moisés veio, tirou eles de lá e estabeleceu a lei. Então, irmão, muitos anos antes, né, ou centenas de anos antes, Abraão já tinha dado o dízimo, né, a um sacerdote chamado Melquisedeque, que é a figura de Jesus Cristo no Novo Testamento. Isso também é uma outra história, um outro estudo que a gente pode fazer, tá bom? Mas aí o que acontece? Então, meu irmão, como a graça, ela é algo que é colocado no nosso coração, que é imprimido na nossa mente, né, para que a gente possa lembrar.
eu quero nessa noite falar que, meu irmão, o que você fizer para Deus de coração é aceito. O que você fizer para Deus de todo o teu coração com amor, porque também não adianta, meu irmão, você levar diante ali do gasofilaço na igreja a tua oferta, o teu dízimo, com o coração amargurado, né? Não adianta, né? Porque embora você está ali depositando dinheiro, né? Tudo é espiritual nas coisas de Deus, né? Então, enquanto você abençoa a obra, Deus abençoa a sua vida. É desse jeito que funciona. Mas isso é algo que você precisa ter na sua mente e é um propósito que você precisa fazer, você e Deus, né? Então, você faz esse propósito com Deus e você vai cumprir esse propósito diante de Deus. Então, é isso, é assim que funciona hoje, porque nós vivemos debaixo da graça, irmão. Se eu fosse colocar aqui que a gente tem que viver debaixo da lei, aí seria complicado, porque nós vamos ter que cumprir toda a lei, né? Então, não adianta a gente falar que a gente tem que cumprir a lei. Nós não temos que cumprir a lei mais, nós estamos debaixo da graça. Mas não é porque nós estamos debaixo da graça, meu irmão, que a gente vai viver na nossa vida de pecado, não. Essa parte com Deus continua a mesma coisa, né? Então, se você pecou, você pode pedir perdão para Deus, que Deus te perdoa, né? Quando você pede de todo o teu coração. Não adianta também você pensar que a graça é igual à lei no passado. Ah, pastor, eu pequei, eu peço perdão, eu sou perdoado. É igual lá no Antigo Testamento, né? O camarada pecava o ano todo, matava um animal, era perdoado. Pecava o ano todo, matava um animal, era perdoado, né? A graça não é assim não, meu irmão. Deus não é bobo não, viu? Deus pode ser amor, pode ser bondoso, mas ele não é bobo, né? A própria palavra de Deus fala já na graça que horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Então, nessa noite, meu irmão, eu queria que você pudesse ficar com essa palavra no teu coração e que lembre-se que a graça ela tem que estar dentro de nós, no nosso coração. Nós precisamos de viver a lei de Deus. E a lei de Deus, meu irmão, para nós não é igual à lei do passado, sabe? Agora é diferente. Nós precisamos de amar a palavra de Deus e não querer, meu irmão, como eu falei, aí só fazer parte da igreja. Nós precisamos de ser essa igreja, né? Nós precisamos de ser a morada do Espírito Santo. Nós precisamos de ser servos de Cristo. Nós precisamos de ser pessoas com o caráter de Cristo. É isso que Deus quer. Porque se for só pegar a Bíblia aqui, ler e cumprir mais ou menos sem interesse ou de qualquer forma, Deus tinha largado do jeito que era, na antiga aliança mesmo, porque é a mesma coisa, né? Então nós não podemos viver o Novo Testamento com o sentimento da antiga aliança, porque a antiga aliança a lei foi abolida, acabou, né? Não tem mais, tá bom? Então, eu quero que você continue guardando isso aí na sua mente, né, no teu coração. Hoje nós vivemos debaixo da graça. A graça foi instituída depois da morte de Cristo, quando Jesus ali se entregou naquela cruz. Agora sim nós vamos entrar naquele assunto daquele ladrão lá na cruz, tá bom? Então, só que isso vai ficar para a próxima quinta-feira, como eu tinha pedido aos irmãos 3 quinta-feiras, né, para que a gente possa passar esses estudos, né, esse estudo para os irmãos. Então, que nós precisamos agora guardar isso, né? Que houve uma transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. A soma de tudo que você precisa guardar é isso. A transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Você precisa de guardar no teu coração que nós não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça, né? Que a lei era escrita em tábuas de pedra, mas agora a graça é escrita no nosso coração, né? Em nós somos a igreja, né? E nós precisamos de agora entender, né, que tudo que aconteceu até a morte de Jesus, Antigo Testamento, mesmo o livro de João, Marcos, Lucas, Mateus, Marcos, Lucas e João, que é os 4 evangelhos, ainda estava vivendo o Antigo Testamento, tá bom? Então semana que vem nós entraremos aí na questão do ladrão lá na cruz, né? Se ele está salvo, se ele não está salvo, por que ele foi salvo, porque ele entrou ali no paraíso juntamente com Jesus, né? Nós vamos entender isso direitinho, tá bom? Mas eu não poderia entrar lá naquele assunto sem passar com os irmãos por esse caminho, né? Nós precisamos passar por esse caminho para que a nossa mente possa ser esclarecida, né? No momento que nós vamos falar ali daquele rapaz, daquele homem que foi crucificado juntamente com Jesus, tá bom? Então, quando a gente entrar ali, você vai esclarecer a tua mente de uma forma, eu tenho certeza, meu irmão, que você vai ficar surpreso com a revelação
naquele homem ali naquela cruz, tá bom? Amém? Fique com essa palavra no seu coração.